aproveitando e recortando, né, para usar no trabalho da campanha, que terminou nos dando a vitória. Evidente que valeu a pena, então, todo o trabalho que foi feito. Agradecer vocês, porque sempre, né, estão dispostos a bater papo, conversar. Eu acho que uma sociedade que prima pela democracia é fundamental o diálogo. Maravilha. O Ricardo, e quer falar dos patrocinadores primeiro ou vamos direto para o tema? As propagandas, né? Temos parceiros agora, Paulo, aos pouquinhos está surgindo aí. Legal. Então, vamos aqui para o nosso primeiro patrocinador aqui, que deu um probleminha ali na tela ali, mas embora, né? Temos Armários Glass, né? Então, para quem aí está precisando de móveis planejados, que são fabricados com vidro e alumínio, ou seja, você não terá mais dor de cabeça com aqueles móveis de MDF que acabam apodrecendo ou enferrujando, como acontece com os móveis de latão. Então, nós temos aí Armários Glass. Entre no canal Armários Glass e confira aí os produtos da Armários Glass. Temos também aí o nosso mais novo parceiro, que é Leandro Chaveiro, com a segunda sua loja agora aqui no Rosolém. Ele que trabalha tanto para chaves para carro, quanto para casas, né, para tudo. É a sua segunda loja, ele está iniciando a parceria com a gente aí, já com o segundo programa. E também temos aqui, Estúdios MTA, para quem precisa e quer desenvolver o seu projeto, seja de podcast, gravar os seus vídeos aí, e até mesmo cursos. Estamos aqui à disposição para lhe atender. Só entrar em contato com a gente e o telefone vai estar aparecendo aí no rodapé aqui. Maravilha? Beleza. Paulão, eu passei por a ideia de a gente falar sempre que pudesse ter a presença de um vereador, porque ele não conhecia o TV Câmara no YouTube, né? Aí passei pra ele, o cara ficou viciado aí, tá igual, tá fazendo, como é que diz quando é série mesmo, maratonando. Quando ele perde alguma, ele já vê toda a semana inteira. E só para começar, assim, qual que é a importância da TV Câmara? Que a gente sabe que a Federal também tem, a Assembleia, e se você acha que ela é bem divulgada? Eu penso que a TV Câmara, que de fato é a TV legislativa, né? Ela é uma ferramenta extremamente importante, porque ela pode ser mais utilizada do que de fato ela é hoje. Hoje nós transmitimos as sessões, mas o atual presidente já está verificando situações de ampliar essas programações, transmitir o trabalho das comissões, as reuniões dos vereadores, para mostrar o quanto o vereador trabalha pelo município. E eu vejo que ela é pouca divulgada, né? Muita gente não sabe que existe uma TV no YouTube hoje. Mas nós estamos trabalhando para que ela seja um canal na grade de televisão do nosso município, para que as pessoas possam ter uma facilidade maior de acompanhá-la, porque eu entendo assim também que ela é fundamental para que a gente possa estar encaminhando, né, conteúdos e programas que possam levar a população a ter entendimento da importância e do trabalho legislativo. Como vereador, você acha que a linguagem é bastante técnica, é difícil? Sendo honesto, assim, uma sessão da Câmara, seja presencial pela TV, é maçante para uma pessoa que não conhece muito do seu rotina? A linguagem, ela não é uma linguagem comum. Faz parte de um rito. Ela tem um rito, né, de regimento, de lei orgânica, a forma de falar, para pedir um espaço para eu falar, a maneira de eu me dirigir ao vereador. Existe um rito que está posto no regimento interno que eu sou obrigado a seguir, até de vestimenta, para você ter uma ideia. Então, ela tem esse formato que é regimental. Agora, nós podemos utilizar também da TV para desmistificar essa dialética do legislativo e traduzir isso para a população, para que ele possa entender todas as vezes que vê a Câmara trabalhando. Maravilha. Sobre a sessão de sexta-feira, sobre a RMC, vocês estavam falando sobre a questão da saúde, né? Sim. Você quer fazer um resumo para quem for assistir ou estiver assistindo a gente? Eu e um grupo de presidentes de câmaras, no ano passado, nós fomos até o secretário de Estado da Saúde, e nessa reunião de sexta-feira, nós trouxemos o diretor da DR7 para poder falar para a gente o que está acontecendo. Nós temos uma demanda reprimida muito grande de cirurgia oncológica ou de tratamento
de cirurgia cardio... não é cardio, como é que fala? Cirurgia do coração. Questão cirurgia ginecológica. Você está falando de especialidades, então? Sim, Cross, não, né? cirurgia. Cross. E outras tantas cirurgias que estão paradas na pauta. E aí qual é um dos problemas? Falta de leito do SUS. Aí o diretor disse pra gente que o governador já tinha dito na reunião de prefeitos que ele vai contratar nos hospitais particulares 200 leitos para poder dar vazão nessa questão. 200 leitos para toda a nossa DR7 é nada. Pelo tamanho da demanda que tem. E aí o debate que nós travamos com ele é o seguinte, olha, saúde é complexo, não adianta a gente não entender isso, porque é complexo, não adianta falar, faz assim, não é assim que funciona, tem toda uma forma de fazer, se você quer ter sucesso no seu fazer, senão você só vai jogar dinheiro fora. E aí, vou acabar com a fila dos exames. Tá, você põe um dinheirão lá na fila dos exames, mas e depois do diagnóstico, como é que vai ser o tratamento? Ou a cirurgia? O cara sai da fila dos exames, vai para a fila da outra? Não vai resolver o problema. É uma coisa que colocar um esparadrapo. Não é exatamente. Aí qual era a nossa questão lá na reunião de sexta-feira? Olha, nós sabemos que temos uma demanda reprimida muito grande, e isso falando que o município coloca mais do que deveria colocar na área de saúde. Mesmo assim, nós temos uma demanda reprimida muito grande. Então qual era o pedido que nós fizemos para o diretor levar para o secretário? Nós entendemos que precisamos de mais leito do que 200. Nós entendemos que não é só o Estado, mas a União também tem que entrar nessa ação, porque é tripartite, Estado, União e município. Mas que nós pensemos uma ação dessa demanda que está reprimida e discutamos um protocolo para que ela não se transforme, não continue gerando demandas reprimidas, mas que a gente consiga ter uma resposta mais rápida. Então, olha, eu tenho, sei lá, 10 mil pessoas, é um exemplo isso, tá? Esperando cirurgia de vários tipos. Como é que eu resolvo essas 10 mil? Eu preciso resolver essas 10 mil, porque tem muitas delas que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos esperando. E se é uma cirurgia oncológica, por exemplo, cara, você ficar 1 ano esperando, pode ser que você não tenha mais chance nenhuma de vida. Né? Isso custa a vida de uma pessoa. Então, vamos resolver essa demanda reprimida e usar um protocolo novo daqui para frente, para que a gente não continue jogando para trás, para dentro essa quantidade de situações. Ele argumentou, falou de toda a dificuldade, etc. e tal, e ficou de conversar com o secretário para ver qual a resposta que pode nos trazer, entendeu? Mas é uma preocupação muito grande nossa, porque a cada pessoa que vai para o CROSS, nós falamos sobre isso, foi para o CROSS, vamos orar? Vamos orar porque foi para o CROSS. Você não sabe o que vai acontecer, porque o médico regulador não é da região, é do estado, ele olha para aquele caso e ele diz... Bom, eu tenho esse caso que é grave, mas eu tenho esse aqui também que é grave, tenho aquele que é grave, e eu tenho uma cama só para resolver. E aí o cara começa a decidir, né? Quem é que vai viver ou não. Termina sendo um pouco disso mesmo que acontece na prática. É claro que não é esse o protocolo, mas aí começa a entrar. Por exemplo, qual deles tem mais comorbidades? Qual deles tem mais idade? E aí começa a gerar um problema, porque é o seguinte, se a pessoa tiver comorbidade e uma idade avançada, ela não merece a dignidade de ser tratada? Claro que merece, mas da forma que está hoje, sem espaço, sem condições, como é que trata? Então, discutimos isso, foi um papo meio polêmico, mas respeitoso, porque nós vivemos, os vereadores é quem recebe, os primeiros a receberem os problemas sérios na cidade. E aí a gente tem que falar nessas horas, não dá pra gente não dizer de maneira geral. Só para você ter uma ideia, ele deu um exemplo lá, falou, nós vamos comprar os leitos, só que como funciona? Tem várias comissões na Secretaria de Estado, passa por uma, passa para outra, pela outra, pela outra, pela outra. Declara calamidade nessa área de saúde, une essas comissões, faz uma só e discute o assunto de uma vez e já resolve. Porque a cada dia pode custar vidas. Né? Então, são burocracias e questões que elas, pelas leis estabelecidas, né, para que não se tenha
nenhum tipo de ação que não seja legal, mas você termina gerando uma dificuldade para o cidadão que está lá na ponta esperando o médico terrível. Foi isso. Você pessoalmente como vereador, qual que é a sua opinião? Você preferia ter alguma coisa municipal ou você ainda acha que pode funcionar? Essa questão junto com a RMC aí. Olha, nós temos hoje, já temos um hospital. O que nós estamos colocando, né, o prefeito, o Zezé e a gente vereador está colocando para o Estado é o seguinte, nós temos um hospital aqui que atende parte de Campinas, parte de Paulínia, parte de Sumaré, parte de Montemor e de outras cidades aqui das proximidades. E o que a gente está tendo de retorno disso? Nada, é só o nosso dinheiro que vai. Então o que nós queremos? Que o governo ponha dinheiro no hospital, que a União ponha dinheiro no hospital, porque nós estamos dando uma contribuição significativa em ter esse hospital. A maioria das cidades por aí afora não tem hospital. O que elas fazem? Pega o ônibus ou o transporte, a van, sei lá, e manda para a cidade que tem. É muito mais fácil. Você não tem o custo de manutenção, custo de equipe, você não tem o custo de nada. Né? É mais fácil transportar, muito mais barato. Só que Hortolândia tem essa condição e ela quer que o Estado e a União coloquem mais recursos para que nós possamos ter um hospital melhor, para que possa potencializar o nosso hospital e com isso também ser um canal para resolver questões. Uma pergunta de cidadão agora mesmo. Essas cidades que mandam para cá e que não tem um hospital, elas, pelo consórcio, elas são obrigadas a enviar uma parte do dinheiro da saúde para a Hortolândia? Não. Não contribui, não? Não. Ah, tá. O município não pode se negar em atender, porque é SUS, né? Entendi. Ricardo, quer fazer... Pode continuar aí que eu tô dando uma organizada aqui. Então tá bom. Tá ok. Ô Paulo, mais uma pergunta. A gente está acompanhando desde o começo aí. Como é que é a sua visão desse mandato agora, que você se reelegeu, de janeiro para cá, né, que está em exercício? Você acha que melhorou a qualidade do plantel de vereadores nesse mandato? Deu para notar isso já ou não, ainda não? Não, Val, falar sobre melhorar o plantel, eu não acho que nós só podemos fazer essa reflexão um pouco mais à frente, porque aí nós vamos ver as produções legislativas, as discussões, as leis apresentadas, aprovadas, os debates travados, né? Acho que um pouco mais à frente a gente consegue fazer essa avaliação de uma maneira mais assertiva, eu diria. Tá, então vamos esperar então. Porque geralmente quando tem vereador novo, né, demora um pouco para ele mesmo muitos conhecer a rotina e tal, né? Sim. Maravilha. Bem, vamos então ao assunto do momento, o assunto do hype aí, que é IPTU e taxa do lixo. E eu queria começar perguntando para você qual que é o papel do vereador nessa questão, ou dos vereadores. Nessa questão do IPTU, na verdade, o que aconteceu foi muitos anos sem fazer o mapeamento da cidade. O prefeito faz o mapeamento com um drone, a foto tirada mostra que tem pessoas que estão pagando por X, mas a casa dela é X mais Y. Né? E isso gerou todo um descontentamento para algumas pessoas que acharam que foi abusivo esse imposto. Na verdade, eu olho para isso e vejo, nós temos uma situação de imposto que, infelizmente, né, quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta, né? Seja ele qual for. E isso gerou alguns desentendimentos para um grupo da sociedade. Agora, outros grupos foram lá e pagaram. Só que, qual é o ponto que eu acho crucial da questão do IPTU? Eu não sou adepto a IPTU abusivo, eu sou emancipador de Hortolândia, já falei isso com vocês. Quando nós pensamos em emancipar Hortolândia, uma das nossas posições lá atrás, há 30 e tantos anos atrás, era: vamos fazer Hortolândia uma grande cidade, mas que o povo de Hortolândia que está aqui hoje possa continuar sobrevivendo nessa cidade. Não é para que a gente expulse a população da cidade. Então o IPTU precisa ser correto. Qual é o problema? Muita gente que ampliou as suas residências não comunicou à prefeitura. Quando o drone vem, ele descobre isso. E aí então a pessoa está pagando não mais por 10, mas agora por 30, que é o que ela tem. E é evidente que vai subir o IPTU nesses moldes. Dentro dessa questão, não é, para que a população não ficasse também desprotegida, o prefeito, os vereadores, o ano passado, você deve lembrar que quando soltou esse IPTU, o ano passado, deu burburinho, nós juntamos e criamos uma lei que era criando o programa Regimob.
que é o registro imobiliário. E nós demos 1 ano para as pessoas poderem atualizar o seu imóvel. Fora isso, se eu não me engano, eu li numa reportagem, também tinha um subsídio nos últimos 2 anos, né? Ou não? Não. Ah, tá. Não. Então o que acontecia? A prefeitura mandou 3 correspondências AR para as casas que tinham ampliação de metragem, que a prefeitura não tinha conhecimento, mandou 3 correspondências AR para que ela pudesse pegar essa correspondência, ver com a foto do imóvel dela, ir até a prefeitura e fazer o cadastro. Ela ia chegar lá e falar o seguinte: não, tá certo, minha casa ampliou, é isso mesmo, vocês têm razão. O que ia acontecer com isso, Val? Esse aumento, digamos que a pessoa tinha uma casa de 50 metros quadrados e a dela hoje mede 150. Ela ia pagar 3 vezes mais IPTU do que ela pagou, ok? Por causa do aumento da metragem da casa dela. O que a prefeitura fazia? Ela continua pagando os 50 metros dela, mais 10% da nova metragem que foi descoberta. Ela ia levar 10 anos para poder pagar 100% dessa descoberta nova da prefeitura. Onde está o problema nisso? A grande maioria não foi fazer o cadastro do imóvel. Então o que a prefeitura entende? O direito, ele precisa ser provocado. Eu tenho direito? Tenho. Eu tenho que provocar o direito. A justiça, ela não procura o cidadão, é o cidadão que procura a justiça. Então, você tinha que ir na prefeitura fazer o cadastro. Quem foi e fez o cadastro, vai levar 10 anos para pagar o valor 100% do IPTU. Quem não fez, veio uma paulada só esse ano. Quem omitiu, então, essa ampliação? Quem omitiu a ampliação e não fez o cadastro, porque se você tivesse feito a ampliação e tivesse ido na prefeitura, você ia pagar em 10 anos do mesmo jeito. Entendeu? Então ela ia pagar 10% a mais a cada ano até completar os 100%, que levariam 10 anos. Então não houve falha de comunicação da prefeitura. Através das AR, ela notificou todas essas casas, os moradores. Tá lá as cartas recebidas. Todo mundo que tinha, Val, alguém da casa recebeu a carta. Então o fator surpresa, ele é um mito. É um mito. 3 comprovantes tem cada casa. Alguém daquela casa recebeu a correspondência. Sim, tem que assinar. Tem que assinar. Se levou para quem era o responsável, se não levou, já não dá para entrar nesse mérito. Mas que a prefeitura tem lá, o recebimento tem. Olha só. Ricardo? Bom, eu estava aqui meio distraído, que estava fazendo alguns ajustes aqui na programação, né? O Ricardo acompanha de perto, ele viu até a sua entrevista na Digital Pop. Isso. Eu acho assim, a ideia do programa é justamente a gente se aproximar da Câmara, né, saber realmente o que está acontecendo na cidade, porque eu tenho que confessar, como todo cidadão, eu acho que não tem hábito de estar acompanhando essas questões, né? No último programa, eu estava comentando aqui com o Val, que eu participava das reuniões da BNT. Né? E o que acontecia? Nos grupos de WhatsApp, os vidraceiros, nossa, a gente precisa participar, mas em São Paulo, só fazem em São Paulo, isso e aquilo, não dá para participar. Beleza? Reunimos o grupo, fomos para São Paulo, e conversamos lá com a Abra Vidros e eles falaram, não dá para fazer remota. Daí um outro grupo se reuniu, foi para o Rio de Janeiro, na BNT. Chegou lá, eles, não, pode fazer remoto. Compraram os equipamentos todos e houve a transmissão. Agora todas as transmissões da reunião da Abra Vidros para as normas do setor vidreiro são transmitidas. Né? Então qualquer um pode participar, né? Porém, aconteceu algo interessante, que poucas pessoas começaram, realmente assistiram, participaram das reuniões. Então, assim, a gente não pode alegar inocência por desconhecimento da lei. Então, se
existem ferramentas para a gente poder consultar isso daí. Então, acho que antes de qualquer coisa, preciso saber se realmente já foi tido alguma notificação ou aonde que foi postado, por exemplo, alguma publicação relacionada, né? E eu confesso que eu não tinha visto nada. Agora, esse ano, eu comecei a acompanhar. E eu acredito que o Corredor Metropolitano vai dar essa oportunidade também, além da TV Câmara também, que está fazendo um ótimo trabalho. Tá? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas primeiro eu vou ver aqui do chat. O Val continua aí e eu já faço a pergunta. Você teria uma do IPTU para ele? Do IPTU? Bom, do IPTU, é assim... O IPTU... Não, no IPTU não tem. Eu tenho da taxa do lixo. Então manda ver. Né? Porque são coisas diferentes. Eu acho que existe uma grande confusão aí. Subiu o IPTU. Tudo bem, pode ter subido o IPTU, mas o que teve um aumento maior foi a taxa do lixo. Né? Então, a taxa do lixo ele é um decreto federal. Né? Uma lei federal. Uma lei federal. Mas me corrija se eu estiver enganado. Esse decreto ele é obrigatório ou ele é uma alternativa caso o município não consiga atingir a finalidade que é do marco do saneamento básico? Na realidade é uma lei federal que veio na questão do marco regulatório do saneamento, veio dentro, que é a tal da TARSU, né, que é a taxa de resíduos sólidos lá, que é a taxa do lixo, veio junto. E o que acontece? A lei diz o seguinte, que o prefeito, ou ele apresenta o recurso para custear o lixo sem tirar de nenhuma área do orçamento, um novo recurso, ou ele tem que cobrar a taxa do lixo. Aí é dever, deve cobrar, é obrigado a cobrar. Só que da onde o prefeito vai arrumar? No nosso caso aqui hoje, esse ano, são 24 milhões de reais que nós gastamos com lixo que vai lá para a Estre, onde é enterrado lá o lixo. Né? 24 milhões por ano. Aonde nós vamos achar no orçamento 24 milhões? Sem tirar de outra área que tenha. Porque se eu tirar de outra área, tem que colocar lá. Então, onde eu vou achar esse recurso? Eu posso, então, criar alguma outra coisa. Mas eu vou ter que criar alguma forma de gerar esse dinheiro. Ora, a forma mais fácil é que a própria lei deu, a taxa do lixo. Certo. O que eu não concordo, e aí o próprio prefeito já falou também que ele não concorda e está repensando como é que vai poder ver isso, é essa questão de cobrar a taxa do lixo pelo metro quadrado. Por quê? A prefeitura e o próprio prefeito, os vereadores, a gente tinha aprovado um convênio com a Sabesp para que pudesse cobrar pela conta d'água. Por quê? Não importa o tamanho da sua casa, se mora uma pessoa só, você vai ver quantos metros cúbicos essa pessoa gastou de água por mês. Se é uma pessoa sozinha, ela vai gastar poucos metros cúbicos. Agora, se porventura a casa é pequena, mas tem muita gente morando, você também vai perceber a quantidade de água que essas pessoas gastaram. Aproveitando a sua metáfora, eu queria endossar a pergunta. No caso da taxa do lixo, você comparou com a água, né? Seria, vamos supor, atualmente, um cara que tem um lava-rápido, uma pessoa que mora numa família, o lava-rápido, digamos assim, se fosse a taxa do lixo, ele paga mais taxa do lixo? O comércio paga mais do que... Não, porque nesse caso fica evidente que ele é um comércio. Nossa, então uma pizzaria que gera lixo pra caramba, um negócio de comida, ele paga... Pela quantidade de água que ela gasta. A pizzaria vai fazer o quê? Ela tem uma taxa que é diferente, né, para comércio e residência, mas pela quantidade de lixo que ela produz, é a quantidade também de água que ela gasta para lavar, limpar, processar, etc e tal. Então a ideia da água era para eu ficar mais perto da realidade das pessoas. Por quê? Mais precisão. Mais precisão. Por quê? Por metro quadrado, na minha casa tem 200 metros quadrados, um exemplo. Mora eu e minha esposa. Pô, nós produzimos pouquíssimo lixo. Mas aí eu vou ter que pagar a taxa do lixo pelos 200 metros quadrados da minha casa. De maneira hipotética, mas para que todos entendam. Só que numa outra casa que tem 100 metros quadrados, mora 6, 7 pessoas nela. Quem vai produzir mais lixo? Eu e minha esposa ou essas 6, 7 pessoas da outra casa? Só que como ela tem um tamanho métrico menor, de metragem menor, ela vai pagar menos lixo do que eu, que tenho 2 pessoas em casa. Você entende? Então,
por metro quadrado, entendemos que não tinha jeito. Tinha que cobrar, não tinha como fazer. A Sabesp não deu certo. O processo de privatização, tal, não sei o quê, destrambelhou, não deu certo, tem que cobrar, porque senão não cobrar, o prefeito entra em improbidade, tem que cobrar, vai pela metragem quadrada, que foi essa a solução que se encontrou. Então, é um cenário que está se buscando ver como é que a gente encaminha essa questão, porque ela precisa ser revista. Eu acho que precisa ser revista. Certo. Então, assim, a princípio, o que deu para ser feito é um paliativo e está estudando novas formas, como outras cidades também encontraram, né? Sim. Se eu não me engano, Itu é pela água. Itu, então, Goiás... o que é pela água é mais próximo dessa realidade, entendeu? Porque aí a pessoa vai pagar correspondente à quantidade de pessoas que está na casa, pelo gasto da água. Agora, fora disso, mas cada cidade usou um critério. Sim. Nem todo mundo foi pela água, nem todo mundo foi por metro quadrado, outros criaram outros tipos de formas de cobrança, entendeu? Cada cidade. E essa mudança, ela passa pela Câmara de Vereadores também? Na mudança Depende da medida da cobrança. Depende da forma que será. Você, Paulão, qualquer vereador, pode apresentar esse projeto, por exemplo? Não. Não pode. Não há possibilidade. Esse é um projeto... E aí que Parte executivo, então. É um projeto exclusivo do prefeito. Né? É o município, é o prefeito que apresenta um projeto desse. Se for precisar ter autorização legislativa, ele vai mandar uma lei para a Câmara. Se não precisar, ele mesmo executa de lá, entendeu? Mas não tem como a gente apresentar isso de uma maneira direta. Entendido. Perguntas? Por enquanto não tem pergunta, tem vários comentários aqui, mas pergunta realmente não tem nenhuma pergunta ainda. Tá? E eu tenho aqui uma pergunta que é a taxa do lixo para poder cumprir o marco da regulatória. Saneamento básico. O que foi feito, né? Porque antes não existia a taxa do lixo, né? Então a gente tinha aí as coletas e a impressão que dá é que tudo continua da mesma forma. Por exemplo, o caminhão de lixo continua passando nos mesmos dias, no mesmo horário, não mudou nada. Então, assim, eu acho que é uma dúvida da população, por mais, vamos colocar aqui, por mais que eu veja algumas coisas, mas acho que muita gente não vê. Então, o que é que foi feito a mais, né, além do que a gente já está acostumado a ver antes da taxa do lixo? Se eu entendi o que você está querendo dizer, Ricardo, do recurso que gastava-se antes sem ter a taxa, é isso? Isso, sem ter a taxa do lixo, né? O município pagava. Isso. E, se eu não me engano, o saneamento básico tem lá descarte correto do lixo, né? Tem os descartes de resíduos específicos. Isso. Algumas coisas a gente vê, por exemplo, eu aqui no bairro, a gente tem aqui o descarte dos entulhos, né? Tem uns locais onde a gente deixa os entulhos aqui, que a prefeitura fornece esse local, né? Mas um local específico aonde vai ser descartado os resíduos sólidos. O local específico que nós usamos é a Estre, que é um espaço hoje onde muitas cidades depositam, que tem todas as certidões, todos os avalos necessários da CETESB, de todos os órgãos ambientais, para que eles possam praticar esse ato onde fazem isso lá. Então, esses resíduos passam. A prefeitura tem a coleta seletiva, que algumas pessoas separam esse lixo, o caminhão da prefeitura passa e leva para a cooperativa, que é uma fonte de renda para várias famílias que fazem parte dessa cooperativa. O restante do lixo vai via caminhão, que vai para a Estre. Evidente que a Estre lá também processa esse lixo, retirando tudo que é possível ser reciclado e só enterra aquilo que não tem jeito, não é? Agora, o custo disso não tem jeito, é a prefeitura que tem que pagar. A grande questão você vai lembrar da
taxa de iluminação que nós pagamos hoje. Antigamente a prefeitura tinha que pagar todo o processo, a manutenção da rede da CPFL era de responsabilidade da CPFL. Hoje é do município. Olha que coisa, o cara fornece pra gente energia e eu tenho que manter as coisas funcionando, não é? E aí, taxa do lixo. Agora taxa de iluminação, agora taxa do lixo. E aí o que acontece? Quando nós vamos refazer o orçamento, eu continuo dividindo o orçamento, né, nas proporções que a lei estabelece para as áreas envolvidas. A grande questão e a sacada de Hortolândia é que se fosse depender de orçamento nosso para que a gente fizesse as transformações que a Hortolândia tem recebido ano a ano, nós estaríamos lá atrás. A grande tacada de Hortolândia foi entrar no mundo dos empréstimos. Porque nós antecipamos o tempo fazendo as obras necessárias para a cidade com o dinheiro de empréstimo e a sobra pequena que nós temos no orçamento, essa sobra a gente usa ela também para pagar as parcelas. Ou seja, nós antecipamos 20, 30 anos que a cidade levaria para poder avançar, trouxemos agora e fomos pagando numa taxa possível sem causar nenhum dano ao orçamento da cidade. Então acho que essa é a grande tacada que a Hortolândia deu. Por quê? Você vai ver o que está acontecendo de obras na cidade, tudo que tem enrolado. Como é que veio isso? Através dos empréstimos que a Câmara autorizou a Prefeitura a contrair. Dentro de um patamar onde a saúde financeira do município está saudável, onde a saúde do município não compromete o município mais para frente. Tem obras, por exemplo, a Ponte Estaiada que nós temos lá hoje, que já foi paga, não é? Tem várias obras de empréstimo que já foram pagas. Por quê? Todo ano nós temos dinheiro para chegar lá e pagar as parcelas que têm que serem pagas. Então essa foi a grande sacada de Hortolândia, porque as pessoas dizem o seguinte, olha, Hortolândia é uma cidade rica. Louvado seja Deus, é mesmo. Né? Uma previsão aí de 1,8 bilhão de reais de orçamento é bastante dinheiro, mas bastante dinheiro dependendo de com quem você esteja se comparando. Exatamente. Certo? Por quê? 50% quase desse dinheiro, quase, é menos um pouquinho, mas vai para folha. É para folha. Aí se você pensar que uma parte tem que ser educação e a outra saúde, vamos pensar em manutenção da cidade? Nesse período agora que chove, o pessoal, tá lá uma praça cheia de mato, lá tudo mato, ninguém corta, ninguém faz nada. Cada vez que você passa com uma equipe limpando a cidade inteira, é um custo. Quando você volta, é outro custo. Quando você volta, é outro custo. E tudo isso tem custo. Então, qual é a grande questão? O nosso orçamento, ele não nos permite hoje falar, não, Hortolândia está tranquila. Né? O pessoal usou aí o exemplo de Sorocaba, né? O prefeito de Sorocaba, o Manga, fazendo vídeo, aqui ninguém vai pagar, vai ter aumento de IPTU. No próprio vídeo ele diz, só vamos aplicar a correção da lei. Então a correção da lei está aplicada. Outra coisa, ninguém lá tem aumento se não tiver aumento de metragem da construção. Porque se tiver aumento da metragem da construção, vai pagar o aumento da metragem de construção. Então as pessoas terminam ouvindo pedaços da história, mas o grande ponto crucial de tudo isso mesmo é o não conhecimento de como funciona a máquina pública. E usando grandes demagogos aí de plantão. Que ficam fazendo discursinho, tal, falando porque eu faço, eu aconteço. Onde já fez? Qual foi a cidade que administrou? Quando? Então falar da boca para fora é a coisa mais simples. É muito mais gostoso falar o que o povo quer ouvir. Não, porque você dá isso mesmo, parabéns. Mas peraí, nós vamos administrar essa cidade para 250 mil habitantes ou nós vamos ficar fazendo demagogia pensando só no futuro das próximas eleições? É sério administrar, rapaz. O prefeito Zezé, Cafu, fazem com os secretários, fazem um trabalho muito sério. E a prova dessa seriedade é o quanto essa cidade cresceu quando esse grupo assumiu, comandado no começo pelo Perugini, não é? Quanto essa cidade cresceu comandada por esse grupo.
Ah, não gosto do fulano, não gosto do Beltrano, você não precisa gostar, mas reconheça que é verdade. Olha as cidades do nosso entorno. Pararam no tempo. Então é um cenário que quem não conhece de gestão pública e fala pelos cotovelos, fala o que quer, né? E aí é fácil falar o que quer, né? Como diria o cantor, né? Eu vou reclamar só por reclamar. Né? Entendeu? Mas só que eles completariam, né? Ele reclama para poder ver se sobra uma brecha na próxima eleição, né? Ver se eu consigo cair. Na verdade, hoje qual é a ideia? É viralizar. Vou fazer um vídeo para ver se eu viralizo. Porque se eu viralizar, na próxima eleição eu me elejo. Então, assim, cara, esse caminho é um caminho ruim, ao meu ver. Sim. Né? Não é um caminho que eu não trilho. Por falar nisso, Paulão, esse movimento, até estou tentando me inteirar, ele já entrou acho que na página deles, né? Na plataforma foi isso? Você já deu uma vasculhada? Eu estava lá em casa, outro dia de manhã eu acordei na sacada lá e vi um carro já com adesivo, né? Do imposto adesivo. Aí estava me falando que tem até camiseta, né? Você também acabou de falar agora na última sessão, mas completa aí. Eu vi lá uma postagem, né? Acho que foi do Adeildo. O Adeildo fez uma postagem e dentro dessa postagem ele estava mostrando lá um rapaz que estava com a camiseta lá contra IPTU abusivo e ele deu uma explicação lá. Ok, né? Mas assim, existe sim movimentos, mas a gente tem que procurar entender, né, realmente o que é que eles têm para falar, né? Porque, como eu falo por mim, falando por mim, antes de assistir às sessões da Câmara e antes de procurar os documentos, ler, eu tinha um pensamento. Depois que eu fui lá e comecei a ler, eu falei, peraí, não é bem assim da maneira que eu penso, né? Então tem que ver realmente se as pessoas têm esse conhecimento. Nós estamos aqui à disposição para conversar com eles aqui. O pessoal estiver ouvindo aí, está à disposição de conversar com eles, sim. Na última sessão eles estiveram presentes, Paulo, hoje também? Também. Pelo jeito é uma estratégia agora de estar nas sessões, né? O que me espantou foi assim, logo no começo do mandato novo já, né? Embora tenha a questão da cobrança, tudo, né? Sim. Geralmente a gente vê esse tipo de movimentação mais próximo de período eleitoral, né? O que você acha aí, na sua opinião, que é só imposto mesmo o principal motivador, na sua opinião? Não, eu acho que a questão é política, né? Política de cunho ideológico e que utilizaram da questão do imposto para poder juntar pessoas. Né? Não vejo problema nisso, acho que o processo democrático permite isso, desde que não haja nenhum tipo de ofensa moral. Eu acho que a democracia dá a todos esse direito de demonstrar o seu descontentamento, se organizar, falar contra, apresentar ideias diferentes. Eu acho que isso eu não vejo problema. Nesse foco de ação, de cada um joga o seu jogo. Faz parte do jogo, né? Até o lance da oposição, que é normal você, quando a situação é oposição, tem o lance demagógico também em cima, né? Infelizmente, e esse é um problema, né, que nós vamos perceber, não é agora, e isso sempre foi e é nas estradas políticas, né? Quando começam com as ações demagógicas, querendo vender uma ideia de facilidade para questões tão complexas, não sei, eu acho que é um risco muito sério você criar uma imagem, né, que não seja real da realidade. Porque aí você pode, de repente, até conquistar o que busca, mas as consequências virão depois. Então, eu não sou adepto dessa tese. Todas as causas que militei, que organizei, que fizemos movimento, eram pautadas dentro de princípios muito claros. E eu acho que a minha própria história política e até onde eu estou aqui hoje demonstra que nós fizemos uma coisa da maneira correta, né? 7º mandato de vereador não é uma missão fácil, Val. Não é uma missão fácil. Então, acho que nós temos trabalhado com esse afinco, com essa seriedade, né? Vamos continuar fazendo isso. Exatamente. Se tivesse de brincadeira, não seria 7, né? Não seria. Bom, nós temos aqui uma pergunta. Nós temos vários comentários e, por enquanto, uma pergunta só. Mônica Valine. Boa noite. Tem projetos para criar mais coletas seletivas
uma sugestão, ter mais divulgação, conscientização para as coletas seletivas. Boa noite, Mônica. Veja, hoje o município ele já faz, eu estou tentando construir uma lei, até como forma de, estou discutindo isso dentro do executivo, a possibilidade de a gente criar uma lei que ela garanta um desconto do imposto para quem fizer a coleta seletiva. Por quê? Porque se eu tenho mais gente fazendo coleta seletiva, ou seja, usando o que é reciclável, pegando o que é reciclável e mandando para reciclagem, eu vou pagar menos tonelagem de lixo para a empresa que colhe o lixo. Eu vou ter uma economia. E essa economia me dá a condição de tentar alcançar essas pessoas que se desenvolvem. Então, esse é um ponto que nós estamos discutindo por lei. Estamos discutindo, ainda não conseguimos configurar isso. Agora, conscientização nas escolas, todo lugar, prefeitura, câmara, todo mundo que fala, gente, separa o seu lixo, não custa. Sabe? Aqui papelão, plástico, garrafa e tal, vai para cá. Resto de alimento, deixa só o resto de alimento, não põe as outras coisas juntos ali. Mas conscientização é um processo delicado. Você percebe em algumas áreas públicas da cidade quantidade de lixo que as pessoas passam ali e jogam na madrugada, à noite, durante o dia. Passa e joga lá. Joga para quem? Porque ele vai gerar escorpião, rato, um monte de inseto que vai para onde? Para as casas que estão nas proximidades. Entendeu? Então, assim, onde está a consciência daqueles que fazem isso? A consciência é uma questão muito séria hoje, infelizmente, porque partisse do princípio de que não faço para o outro aquilo que eu não quero que façam para mim, nós resolveríamos muitos problemas que nós temos hoje, mas não é assim. Então, eu concordo com a Mônica que nós vamos ter que continuar trabalhando tanto nas escolas para a nova geração que virá, como nos atuais adultos, para que, entendam a importância de ajudar na própria gestão, porque se eu gasto menos, eu pago menos. Se eu gasto mais, eu pago mais. Então, a gente construir essa relação de consciência, eu entendo que seja fundamental. Tanto é que eu percebi na pergunta da Mônica, me corrija se estiver errado, que ela primeiro tocou na questão econômica para depois falar da conscientização, né? Seria o abatimento, porque senão ela percebeu que é difícil. É complicado, é bem difícil, Mas nós não podemos desistir, né? Nós temos que continuar fazendo o que tem que fazer. É assim, uma coisa que eu vou falar aqui, e o pessoal vai até, alguns aqui vai até achar ruim. Mas assim, eu sou bem realista, sabe? Eu tenho várias perguntas para fazer. Só que uma resposta que você me deu já matou várias delas. Então assim, eu acho que é mais questão mesmo das pessoas. Vamos pesquisar, vamos acompanhar realmente os acontecimentos da Câmara. Para quando a gente chegar e for cobrar alguma coisa, cobra com efetividade, como que é o caso do pessoal que está fazendo os protestos aí, né? Que eu acho válido, acho interessante de conversar, mas assim, vamos conhecer, saber mesmo o que está acontecendo, né? Para ir além do slogan, né? Isso. Sim, perfeitamente. Tem que ser. Uma coisa que eu acho que a gente precisava parar, cara, é com o politicamente correto. Não temos que parar com isso. Nós precisamos falar a verdade. Não a verdade que a pessoa quer ouvir, mas a verdade de fato. Esse negócio de eu ficar com o politicamente correto, cheio de dedos para algumas questões, não dá certo isso, cara. Isso vira... Não vai fluir esse negócio. Qual é a verdade? A verdade é essa. Tá. Vamos ter que só aceitar a verdade? Não. Vamos buscar solução. Agora, vamos buscar solução a partir do quê? Da verdade. Sim. Sabe? Porque tem caras que ficam aí falando, mas porque aí o prefeito podia pegar esse dinheiro e fazer isso, fazer aquilo. Pode. Realmente podia fazer. A gente viu essa questão da outra vez que a gente estava aqui, né? Que uma das slogans da campanha, de uma certa campanha, era transformar o Paço Municipal no hospital. Pronto. Uma coisa assim tão fácil, mágica, né? Entendeu? Era possível? Não era. Porque o custo ia ser muito maior do que construir um outro hospital. Fora a questão de destinação da verba. Também. Então, assim, vamos parar de fazer média
e vamos falar da verdade agora. Tem uma proposta real, realmente? Tem uma proposta real? Melhor que a prefeitura? Tem, qual é? Exatamente, traga. Não é uma coisa mirabolante, né? Não, então assim, poxa, eu tô descontente, vou criar um movimento, pô, legal. Qual é a proposta que vocês têm? Mas não pode ser proposta ideológica, sabe? Porque eu não gosto de você, que é do partido tal, então você não serve. Não, peraí, vamos discutir a cidade. Nós moramos nessa cidade, todos os que aqui nela moram. Opa, peraí, vamos avaliar essa proposta, ver se ela é boa. Mas eu não vou dar ideia, porque você não é do meu time, tá certo? Então é o seguinte, eu vou só bater em você, ideia eu não vou te dar. Sim. O que nós ganhamos com isso? Amanhã, se você vira situação governo, e aí? A gente teve uma coisa parecida no federal no final do ano, que foi a questão da taxação do Pix, né? Em cima do... Lembra? Aham. Foi exatamente isso. O governo acabou até recuando. Recuou, por quê? Porque ele nunca disse que ia fazer e fez. Aí quando todo mundo começou a se movimentar, ele, sim, a corrigiu. Fez a sua narrativa. Claro. Né? Só que o que se apropriou do assunto. A oposição falou besteira? Não, ela sabia o que estava dizendo. Sim. O que o governo fez? Não teve saída, teve que recuar. Né? Por quê? Porque os caras estavam discutindo ideologicamente, mas eles tinham uma posição e uma proposição muito clara sobre o tema. Então, eu acho que é isso. A sociedade que nós vivemos é isso. Agora, parece que há uma ideia, né? Parece não, há uma ideia no Brasil de que, assim, se eu não for o pai da criança, a criança não pode nascer. Só se eu for o pai. E para eu ser o pai, eu tenho que estar no governo, porque senão também não vou fazer a criança nascer. E aí cria-se o pânico, que virou uma estratégia, né? Porque quanto mais pânico, melhor, né? Infelizmente. Bom, tem o pessoal aqui. A maioria tá parabenizando aqui, mesmo as explicações. E assim, vamos colocar aqui, temos Emily Paula Alves. Boa noite, a população ainda tem bastante dúvidas referente como é calculada a taxa do lixo. Poderia esclarecer para sanar as dúvidas? Eu acho que você já falou um pouco. A fórmula de cálculo a prefeitura pegou o lixo, quantos milhões você gasta por ano? Tantos milhões. E dividiu pelo número de metros quadrados de construções na cidade. Isso deu um denominador. Aí você pega esse número e multiplica pela metragem de cada casa. E aí você tem o valor de que cada construção irá pagar para isso, por essa taxa, entendeu? Atualmente assim é feita a cobrança. É assim que é feita a cobrança. Agora, nós estamos discutindo para entender se o próprio prefeito, já volto a dizer, porque o próprio prefeito também, ele tinha que soltar isso, não tinha como segurar, e estamos buscando discutir isso. Então o governo já sinalizou que está a favor de mudar o prefeito coloca o seguinte: eu não concordo com essa, eu não gostei dessa fórmula de cálculo da taxa do lixo. Essa é a posição do prefeito. Eu leio, a partir de quando ele me diz isso, que ele deve estar buscando outras formas, tá certo? Por quê? É o gestor público, ele é o gestor público, e quando ele diz, não estou muito confortável com esse formato, e não é por causa disso ou daquilo, é porque ele também entende que poderia ter sido outra maneira. Na verdade, a forma que ele queria era da Sabesp, que seria muito mais correta e mais justa. De acordo com a conta da água. Só que, infelizmente, a gente ficou na mão por causa da Sabesp. Certo. Bom, demais temos aqui comentários. Diego. Isso aqui já é. Vale lembrar que alguns dos manifestantes só estão com toda essa indignação porque tem diversas casas, na grande maioria sem a devida atualização de metragem, e queriam continuar pagando a mesma coisa que antes, né? Isso é normal, acho que ninguém quer pagar, né? A verdade é uma só, ninguém quer pagar nada, tá? Mas se a gente não pagar, a gente não tem as coisas. Isso aí eu acho que o grande ponto, Ricardo, dessa questão é o seguinte, ó. Ninguém gosta de pagar, né? Você mexeu no bolso de alguém, você descobre quem é a pessoa. A questão é,
precisamos pagar, ok? Vamos pagar, então, o que for justo. Também concordo com essa fala. Então vamos buscar o mais justo possível. Segundo, viu? E a nossa contrapartida? Nós também queremos. Perfeito, e você cria o canal correto da via. Então eu quero pagar o que é justo e quero receber fruto do meu pagamento. Perfeito. Agora, quando você pega pessoas que sonegam o imposto de um jeito ou de outro, ela não quer pagar nada. Eu não concordo com a quantidade de imposto que o Brasil cobra hoje. Eu também não. Agora, sonegando, eu ajudo a resolver isso ou só gero problema? Entendeu? Então, assim, não concordo, tenho que pagar, vou pagar, mas quero também cobrar aqui o meu direito de saber o que eu tenho em torno disso. Então, eu penso que se a gente caminha por uma outra vibe, por uma outra direção, nós começamos a mudar a história. Agora, enquanto tem muita gente com a ideia, e não estou me referindo a IPTU, estou me referindo a tantos impostos, e você não vê isso no povo, você vê isso nas grandes empresas, um monte de empresa que sonega milhões e milhões de reais do Brasil, não é? Por quê? Porque é muito imposto. Mas a empresa veio para cá, topou o jogo aqui. Nós temos uma mão de obra muito mais barata do que lá nos Estados Unidos, na Europa. Ela veio para cá para ter só lucro. E aí sonega, ou mesmo empresas do município, ou empresas do próprio país, a sonegação, ela arrebenta com o próprio país. Com o próprio país. E aí a gente fica naquela situação. Então, aí entra naquela questão do Gerson, né? A lei de Gerson. O negócio é melhor, né, a gente ser esperto do que cumprir com os compromissos de cidadão. Isso daí. Bom, temos mais comentários aqui. Davi Dias, boa noite, vereador Paulão, um grande trabalhador em prol da cidade de Hortolândia. Boa noite, Davi, Emily, Diego. O Diogo Menegaso fez um comentário aqui por um valor bem abaixo do que ele deveria de fato pagar. Temos Patrícia dos Santos Silva, Paulão desde o início explicando tudo nos mínimos detalhes. Fica fácil de entender. Parabéns, vereador. Boa noite, Patrícia. Temos Thaís Sardinha. Boa noite. Paulão sempre explicando e à disposição da população para esclarecer os processos municipais. Entende demais. E o último comentário aqui, Will Ferro. Boa noite. Para quem quer entender, a explicação do Paulão foi suficiente. Parabéns, Paulão. Boa noite, Will. Quem quer entender, agora quem não quer, você pode falar o que você quiser. Bem, teremos cortes aí para facilitar mais ainda. Paulão, estamos quase encerrando também o programa, eu queria só fazer um adendo aqui. Quando que vai ser votada a reforma administrativa? Já que você falou já 50%. foi. Já foi? Então eu estou perdido aqui. Já foi. É? E qual foi o resultado aí da votação? A reforma foi aprovada. A reforma Chega administrativa... a 50% que você falou? Estava baseado nessa última reforma, então? Isso você falou do orçamento? Assim. Não. Tá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá. No caso da reforma, o que nós tínhamos? Nós tínhamos... Sei lá, eu não lembro agora, porque sumiu da minha mente aqui os números. Nós tínhamos assessor de prefeito, assessor... secretário, assessores da prefeitura, etc. Nós tínhamos uma lei vigente que tinha esses cargos. O prefeito fez o quê? Extinguiu, acabou com essa lei, com a aprovação da nova, ou seja, todo esse gasto que nós tínhamos aqui, ele foi desfeito para entrar esse novo gasto. Só que nessa lei tinha alguns cargos, por exemplo, acho que era assessor, não lembro se era assessor de secretário, e aí eu vou falar agora, vamos pegar isso depois para querer dizer que eu menti, mas então eu não lembro qual era o cargo, então eu não vou dar o nome para não correr o risco de errar. Mas eram 80 vagas, um cargo lá de salário alto. O prefeito deixou só 60.
Em outros cargos ele fez isso também. Ou seja, eu crio uma reforma administrativa que quando eu coloco, contabilizo o que eu excluí e o que eu criei, eu tenho ainda 16 mil reais a menos do que eu gastava na outra. O famoso enxugar a máquina. 16 mil reais, nem vou falar em enxugar com 16 mil, mas de qualquer maneira, a reforma dos cargos em comissão. Estou me referindo. Comissionados. Porque tem os efetivos, que é outra história. Sim. Mas a reforma no que tange a parte dos cargos em comissão, ela não gerou um centavo a mais de gasto para o município. É só pegar a lei, ver os cargos que foram extintos, os que foram criados, somar os valores, vai ver isso. Agora, por exemplo, os professores, os diretores, coordenadores, supervisores, eles estavam com salário aquém. Por quê? São cargos de gestão. Se eu tenho um professor na rede que ele dobra de manhã e à tarde, ele terminava ganhando igual ou mais do que a diretora que gerencia todo o trabalho da unidade. Então, o que a municipalidade fez? Aumentou em 1.215 também, esse número, acho que por mês, o salário de cada diretor, de cada coordenador, de cada supervisor, para dar a eles um ganho, porque você dá às pessoas uma responsabilidade grande e elas, de repente, se tivesse dando aula em turno dobrado, com muito menos responsabilidade, ganharia quase a mesma coisa. Então, qual é a vantagem de você, já que a gente usa, né, na gestão pública da educação, os próprios professores que fazem provas, etc. e tal, qual é a vantagem, então, de você estar num cargo de gestão, financeiramente falando, e com um bando de responsabilidades? Então, aumentou essa realidade para poder garantir um melhor reconhecimento dos nossos gestores da educação. E nós temos uma defasagem em assistente administrativo, em outros cargos da prefeitura, que aí, efetivos, que, por exemplo, acho que era 340, se eu não estiver enganado, que nós tínhamos de cargos abertos na assistente administrativo na prefeitura. Extinguiu uma, criou a outra com 390, ampliou 50 vagas. Por quê? Porque o município precisa, está crescendo, está grande, a máquina cresce e você precisa de mais profissionais para trabalharem. Então, a parte de reforma da educação e da questão administrativa, ela vai ter um aumento na folha. Por quê? Eu estou trazendo funcionários novos. Agora, e os cargos de assessor, de diretor? Não, esses não. Esses não gerou um centavo de aumento na folha. Nossa, então foi até interessante essa reforma. Foi interessante, lógico. Corrigiu essa questão Sem dos dúvida. salários dos gestores, tudo. Sem dúvida, sem dúvida. É que os caras falam, aumentaram e tal, mas não discute o sério, né? Não é muito sério isso, né? Alguma pergunta sobre isso, Ricardo? Não, sem perguntas. Então tá. Só para fechar, Paulão, e qual que é a sua opinião? A gente acabou focando mais na questão local mesmo. Qual que é a sua opinião aí, dá para falar em taxação, da taxação aí do governo americano, do governo Trump? Você prevê, no Brasil sim, mas na nossa cidade, você prevê impactos aí? Vamos precisar ver primeiro, Val, se realmente a diplomacia brasileira, né, não vai conseguir chegar a um bom termo com o Trump, né? Se ele vai manter realmente essa taxa do lixo, taxa do aço e dos derivados ali em 25%, porque isso, para a gente, né, termina causando um prejuízo para o país. Agora, primeiro precisamos ver se a diplomacia não conseguirá os seus efeitos no diálogo de buscar sanar essa questão, para a gente ter uma posição muito clara. A taxação, ao meu ver, é prejudicial para o Brasil, assim como qualquer nação. Taxação é mais gasto, não é? O que vai fazer com que o nosso produto tenha uma concorrência desleal com outras nações onde a gente exportava. Então eu exportava uma quantidade imensa de aço para os Estados Unidos, que virava dinheiro aqui, e de repente, com 25% a mais, de repente para essas empresas americanas que compravam o nosso aço, é mais interessante comprar de países que não tenham a taxação. Não é?
E também pode criar impacto na questão dos empregos, né? Então, sim, claro. Então, assim, isso pode gerar uma gama de situações, um desencadear de vários fatores. Mas eu tô, assim, muito esperançoso que o Trump, ele deu um murro na mesa, tipo assim, ó, agora tem um presidente que manda aqui, entendeu? Vamos alinhar as coisas. Ele com Elon Musk lá fazendo essas navegações dentro do próprio governo dele para encontrar todos os sumidouros que eles tinham lá e tem. Mas eu estou acreditando que a nossa diplomacia precisa tomar medida e agora não é uma ação ideológica, né, de um cara de direita contra um presidente que é de esquerda. Não, nós precisamos pensar no país, na nação, e jogar claro isso, porque senão as consequências somos nós que vamos viver. É isso aí. No caso do Trump, então, não funciona sem taxação de 25% abusiva. Camiseta nem slogan. No caso dele, não adianta fazer camiseta, nem boné. Nada. Não adianta fazer nada, porque não tem conversa. Bom, tem uma pergunta de última hora aqui. André Rodrigues. Vereador Paulão, sabemos que as redes sociais se tornaram uma ferramenta indispensável. Pensando nisso, qual mensagem você deixaria registrada para esta geração nos sucede? Olha, André, boa noite. A mensagem que eu deixo é de que você, antes de propagar, de divulgar, sabe, de acreditar, busque a origem da publicação que você está recebendo, para que você primeiro perceba se realmente é verdade isso, para que você não seja propagador de fake news, de mentiras, entendeu? Então, elas são extremamente importantes. Infelizmente, a rede social, ultimamente, serve muito para destruição de imagem de pessoas, quando, na verdade, não deveria dessa forma ser. Então, a você que gosta e que todo mundo tem um celular hoje, está nas redes sociais, cheque a informação antes, vá atrás. Se você tem interesse em divulgar, vá atrás para saber qual é a verdade. E aí, dono da verdade, você tem o direito de tomar a posição que você quer. Mas propagar inverdades pode ser muito ruim para quem vai receber, mas também para quem está publicando. Então, assim, melhor checar sempre. Maravilha. Paulão, mais uma vez, obrigado aí por estar disponível para tocar essa ideia. A gente quer agradecer o pessoal que está acompanhando a gente e você deu o convite mais vezes, tá? Sempre que puder ter um vereador aqui, a gente, é sempre legal ele trazer esclarecimentos depois de uma sessão, pessoalmente, né? Ou de mais de uma. No caso aqui estamos atrasadinho, né? Janeiro inteiro, fevereiro. Mas você conseguiu fazer um bom resumo e acho que ficou bem tranquilo agora para entender um pouco mais sobre taxa do lixo e IPTU. Perfeito. Estou à disposição, agradeço a você, o Ricardo, aqui, né, no programa, nessa Corredor Metropolitano, dizer que eu sempre estive aberto e continuo aberto para a gente conversar, discutir, debater, bater papo, trazer ideias. Nós não precisamos concordar um com o outro 100% sempre. Nós temos o direito de divergir, desde que estejamos ambos voltados ao bem da nossa cidade. Então, podemos ter visões diferentes, mas o diálogo, eu penso que ele é fundamental. Toda vez que o diálogo não é possível, dali para frente, é só uma intransigência do nada pelo nada. Agora, enquanto pudermos dialogar, eu acho que nós temos, como qualquer cidadão de Hortolândia tem o direito de chamar um vereador que ele votou, ou até mesmo que ele não tenha votado, e falar assim, vem cá, sobre esse assunto, o que você me diz? Como é que aconteceu? Sabe? E não é só falar da boca para fora para convencer as pessoas, é mostrar, ó, aconteceu isso por causa disso, se você for atrás de tal informação tá lá, se você olhar o portal da transparência você vai ver, se você verificar a lei e tal. Eu acho que esse tipo de coisa, ele primeiro, gera um cidadão mais consciente, segundo, vai gerar políticos muito mais representativos do que qualquer outra situação, entendeu? A falta de envolvimento, ela nos condena a escolher o que tem. Mas o engajamento nos debates da cidade vai fazer com que a gente tenha um critério diferente para poder escolher quem vai de fato nos representar, porque aí nós vamos entender qual é a importância da representatividade de verdade. Porque senão
a gente vai continuar sendo conduzido conforme quem quer que faça. Maravilha. Isso vai Beleza? qualificar a escolha. Paulão, muito obrigado. Obrigado, Boa noite. Val. Obrigado, Voltamos Ricardo. próxima segunda-feira. Obrigado, Paulão.